Olá, sou Eva Brasileiro. Hoje é dia 2 de novembro de 2019, dia de finados. E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu parei um pouquinho mais longe do cemitério porque não tem vaga lá. Eu passei perto, dei a volta e não tem vaga. Já está bem lotado, o dia aparentemente vai ser bem quente. Então a grande maioria que vem visitar o cemitério, fazer suas orações para os entes queridos, gostam de vir cedo. Então eu vou chegar até o cemitério e enquanto isso eu quero contar para vocês algo da minha infância que eu acho que pode ser bastante interessante porque é uma história aqui da nossa cidade. Toda cidade tem seus causos, tem suas histórias. E no nosso caso não é uma história porque é um fato ocorrido. Eu não sei se necessariamente como eu vou contar, porque eu vou contar para vocês da forma que eu me lembro, da forma como eu ouvi quando eu era criança e o que aconteceu comigo. Então, talvez não seja dessa forma que tem acontecido, mas foi dessa forma que eu ouvi e dessa forma que eu vou passar para vocês. Eu era menina, criança, devia ter menos de 7 anos, porque eu me recordo muito pouco, né, dos fatos dessa época, mas há pouco mais de 50 anos atrás ainda era muito comum aqui na cidade onde eu moro, as pessoas mais simples, que não tinham fogão a gás, as mulheres tinham o hábito de ir até as fazendas vizinhas para recolher lenha e levar para casa para preparar o almoço. Bom, então eu era bem pequena ainda e eu me lembro das vizinhas da minha mãe. Eu me lembro que eles sentavam, né, na calçada para conversar e aí eles contavam as coisas que aconteciam no final do dia. A grande maioria dos vizinhos não tinham televisão, então no fim do dia eles se reuniam na porta para conversar. E eu me lembro deles contarem na época, bastante assustado, né, com muito medo, que na cidade aqui de Passos havia acontecido um crime horrível, né? Um senhor havia matado uma mulher que estava na roça buscando lenha para levar para casa. E as companheiras dela conseguiram fugir, mas ela infelizmente não conseguiu. Ela ficou para trás e foi morta. E se não me engano foi esquartejada, cortada os pedaços. Isso abalou muito a cidade. Eu estou chegando aqui na porta do cemitério, tem muitas pessoas. Então eu vou tentar filmar lá dentro um pouquinho. E depois quando eu sair, que eu estiver voltando para o carro, eu vou contar para vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo na infância com a alma da Altina, aqui de Passos. Você já ouviu falar na alma da Altina? Você sabe alguma coisa a respeito? Bom, então eu vou contar para vocês a minha experiência. Estou vindo aqui cumprir uma promessa que eu fiz antes de 7 anos de idade, que eu venho aqui todos os anos. Bom, está celebrando uma missa no dia de finados. É comum aqui celebrar várias missas durante o dia, né? Então muitas pessoas vêm para participar da missa. Hoje eu não irei participar da missa, porque eu irei participar da missa à noite com meu esposo. Esses quase 50 anos, né, e mais de 30 de casado, eu contei dessa promessa para ele no primeiro ano de casado e sempre que pode ele vem comigo. Dessa vez ele ficou em casa descansando e ele vai vir, nós iremos à noite participar da missa à noite juntos. Então é algo que eu nunca comentei com minha família, não comentei nem mesmo com minha mãe quando eu era menina, porque foi algo muito pessoal e algo que eu trago no meu coração. Então eu vou chegando aqui pertinho, eu vou filmar o túmulo da Altina e mostrar para vocês. Aí eu vou desligar o celular, fazer as minhas orações e depois quando eu voltar para o carro, eu vou contar para vocês o que aconteceu, ok?
Bom, eu já terminei, né, a minha visita, né, ao cemitério e vou contar a minha história para vocês. Após visitar o túmulo da Altina, eu fui no túmulo dos meus pais, né, da minha família. Fiquei lá, fiz minhas orações e agora eu vou voltar para casa. Antes de voltar para casa, eu vou contar para vocês a minha história. Vou ajeitar aqui o celular, colocar ele aqui no carro e contar para vocês. Né? Então eu ouvia, né, a minha mãe e as vizinhas comentando que a Altina, depois de morta, fazia milagres, que ela apareceu para algumas pessoas na cidade de Passos. Essas pessoas a viram, se comunicaram com ela e devido a esse fato as pessoas começaram a pedir a intercessão dela. Bom, isso eu ouvi várias e várias vezes. Num determinado dia, minha mãe não levantou para fazer o serviço de casa, ela sempre fazia, né, a comida mais cedo, para os meninos ir trabalhar, cuidava do serviço de casa. Esse dia ela não levantou e ficava gemendo lá na cama. E por diversas vezes eu fui lá tentar levantar ela, mãe, levanta, ela falava, filha, eu não aguento, a mãe está muito doente, eu não aguento. E ficava lá gemendo. Eu não tinha idade sequer para preparar um chá para ela, eu era muito pequenininha. Mas me doeu tanto dentro do meu peito ver a minha mãe daquele jeito e sem nada eu poder fazer. Eu não sabia o que era promessa, eu nunca tinha visto minha mãe fazer promessa, nunca tinha ouvido nada a respeito de promessa. Veio de dentro do meu coração. E naquele momento eu fechei os olhos e pedi, alma da Altina, cura minha mãe. Enquanto eu viver, eu vou levar uma vela lá no seu túmulo e acender e rezar lá. Bom, eu não sei o porquê disso, de trazer uma vela, de rezar. Eu nunca tinha ouvido ninguém comentar que as pessoas faziam isso, que trazia vela, que rezava no túmulo. Isso veio no meu coração. E fiquei lá esperando a minha mãe melhorar. Não passou muito tempo, a minha mãe levantou, foi preparar a comida e não deitou mais e não gemeu, não clamou mais dor. E aquilo foi uma alegria dentro do meu coraçãozinho de criança tão grande, porque eu sabia que tinha sido a intercessão da alma da Altina. Eu tinha certeza absoluta que a minha oração tinha sido atendida. E naquele momento eu me comprometi ainda muito pequena. Enquanto eu viver, eu vou no túmulo da Altina acender uma vela e rezar para agradecer. Estou com 53 anos, eu não me lembro de ter faltado nenhum ano de vir aqui fazer esse agradecimento. E sempre que eu chego no túmulo, já tem algumas pessoas, eu procuro vir mais cedo, né? Por causa do calor, do sol. Mas algumas vezes já vim um pouco mais tarde. E o dia todo tem pessoas lá rezando e agradecendo graças. Então, gente, a fé não se explica. Promessas surgem em momentos de dores, isso eu tenho certeza. Que quando fazemos uma promessa é no momento de dor. E mesmo não compreendendo como é o sentido, né, como acontece, como é esse sentido espiritual, eu não sei explicar, mas eu tenho comigo que uma palavra dada é uma palavra que deve ser cumprida e todos os anos eu venho, eu acendo a minha vela. Normalmente dia 2 é um dia de muito vento, demora para a gente conseguir acender a vela porque é difícil de parar acesa, venta bastante. Mas aí com muito jeitinho a gente consegue, acende a vela e aí ali eu faço minha oração de agradecimento. Eu não a conheci, é óbvio, né? Quando ela morreu, eu acho que eu nem nascida era. Acho que depois eu vou verificar na plaquinha, né? Que eu filmei lá do túmulo, acho que ela faleceu em 1950, né? Então assim, eu não a conheci, eu não conheço parentes, eu nunca procurei saber dessa história, como foi o fato ocorrido de verdade. Mas o que eu sei é que ela ouviu a minha prece e que eu sou muito grata. E que enquanto eu viver, eu virei aqui no cemitério todos os anos, né? Enquanto Deus me der vida e saúde, eu virei aqui agradecer por uma graça alcançada. Então eu queria compartilhar com vocês, né? Esse particular da minha vida, né? Que até aqui então, acredito que o meu esposo que sabe, talvez algum irmão, alguma pessoa mais íntima, não me lembro de comentar com ninguém esse fato, né? E até quando, assim que eu casei no primeiro ano, eu fiquei pensando como que eu ia falar para o meu marido, né? Porque pessoas pensam diferente, têm fé de maneira diferente,
E aí eu contei para ele, falei, olha, se você quiser ir comigo, se você não quiser, eu preciso ir. Né? Aí ele falou, não, eu vou com você. Então sempre que pode ele vem comigo, hoje ele não vem, mas né, na maioria dos anos ele vem. E então hoje ele ficou em casa descansando e à noite nós iremos participar da missa junto com minha sogra. Bom, então é isso, hoje é dia 2 de novembro e eu queria deixar esse testemunho da minha vida para vocês, né, da minha maneira de ser. Muito obrigada. Tchau.